Que alegria poder estar novamente na quarta nobre com Cristo, na quinta semana da novena, buscando o reino de Deus e a justiça de Deus, porque tudo aquilo que necessitamos serão acrescentados. Amém? Quem toma posse dessa palavra? Glória a Deus, amém? Amados, eu não sei se alguém aqui já teve a triste, vou falar triste oportunidade, porque não é para qualquer um. Vocês já tiveram num edifício bem alto e de repente o edifício tremeu, balançou lustre, ou você estava parado e de repente veio uma tontura? Alguém teve essa experiência ou não? De estar num local bem alto, num prédio, num edifício, e ficar meio zonzo. Alguém já teve? Não, né? Glória a Deus, hein? Aleluia. Local onde a gente está, assim de repente faz um negócio, dá uma tontura. E às vezes está no chão. Às vezes alguma coisa treme assim. Você está dentro da sua casa, fazendo uma almoço, de repente a casa treme. Alguém já teve essa experiência ou não? Não? Glória a Deus. Isso se chama abalos sísmicos. Não é terremoto, são abalos da crosta terrestre que abala. Está acontecendo isso no mundo inteiro. Quando não é terremoto, é abalos sísmicos. Ou seja, racha a casa, a pessoa está num prédio e parece que balança o prédio. É uma coisa terrível, a pessoa fica enjoada. No Japão acontece muito isso, no Brasil está acontecendo, em São Paulo tem um terremoto lá no Chile. Em São Paulo, nos prédios altos, recebe o impacto disso. Coisa não muito agradável, sim ou não? Alguém tem labirintite aí, que de repente tem que tomar uns comprimidos, ficar deitado, que não consegue ficar de pé e zonzo? Tem? Cândida? Tem mais alguém que tem labirintite? Maria? Só? Glória a Deus, está lá, a mocinha lá. Muito bem, a coisa pior que tem é quando você fica enjoado, não é? Coisa terrível, tem que tomar Dramin, sei lá. Às vezes você come alguma coisa que não faz bem, vai direto para o fígado e o seu fígado você fica com o estômago embrulhado. A coisa pior que existe é quando você passa mal. Ou é uma dor de cabeça, ou é uma dor de dente, uma dor no estômago, dor nas pernas, dor na coluna. Tem muitas pessoas que às vezes elas pensam que elas são um saco de pancada das coisas que acontecem. Violenta enfermidade de tudo quanto é jeito. Agora nós estamos preocupados com a dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, dengue hemorrágia, chikungunya, zika. E agora está aparecendo uma outra doença. Febre da floresta. Já pensou isso? Começou lá na Amazônia e já está pegando a Bahia de novo. É um mosquito chamado borrachudo. Ele pica, dói para chuchu e faz aquele calombo. Só que o mosquito infectado com a febre da floresta, que vem lá da Amazônia, traz dores horríveis no corpo e pode até matar. Então, vocês vão ouvir, dentro de algum tempinho, vocês vão ver no noticiário nacional, olha, já está tomando conta da Bahia, da Amazônia, do Pará, em Belém, Roraima, a febre da floresta. Já falamos de febre amarela, já falamos de malária. Agora esse mosquito do Egito, aí, o odioso do Egito, com todas essas doenças. Epidemia. E a Organização Mundial de Saúde já está falando em pandemia, quer dizer, vai pegar o mundo inteiro. Milhões de pessoas infectadas. Mais de 3.000 crianças nasceram com microcefalia. Isso está na Bíblia, sabiam? Essas pestes. Algo que já foi erradicado há muito tempo está voltando de novo. Por quê? Por culpa do homem. Desmatamento, afetando a natureza, gás carbônico, tudo está acontecendo nesse mundo. Mas, amados, quando nós falamos em abalos sísmicos, às vezes é algo natural, mas pode ser também algo sobrenatural. Às vezes você está tendo a sua vida, um comportamento, uma atitude, que talvez você não pensa que tudo isso que está acontecendo no mundo pode acontecer com você. E tem muitas pessoas que hoje vivem abaladas no coração. Por exemplo, tem pessoas hoje, cristãs inclusive, não seja como cristãos da atualidade que passam os dias. Sabe como as pessoas estão passando os dias? Preocupados com as finanças.
Muitas pessoas preocupadas com as finanças. Quem é que está preocupado com as finanças? Eu vou levantar minha mão aqui. Quem é que não tem dívida? Você não tem dívida? Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, não deve nada? Hã? Ah, não, eu estou falando, eu sei que você deve, mas está no controle. Eu não estou falando quem está descontrolado, não. Não, falei, quem tem dívida? Todo mundo tem, né? Ou você está devendo, vai ter que pagar a luz, é uma dívida, pagar água, é uma dívida, telefone é uma dívida, prestação do carro é uma dívida, prestação de casa é uma dívida. Tudo que tem, você tem a pagar, ou seja, contas a pagar, são dívidas que você pode controlar e às vezes você não consegue controlar. Então, muitas pessoas hoje vivem preocupadas com as suas finanças. Será que eu vou ter para pagar amanhã? Tem muitas pessoas que são preocupadas também em saber como irão pagar as contas. Como eu vou pagar minhas contas? Será que o dinheiro que eu ganho é suficiente para mim cumprir com os meus compromissos? Tem muitas pessoas preocupadas também com algo que é simples, em como conseguir dinheiro para pagar a prestação da casa ou do aluguel. Às vezes o dinheiro que você ganha não é suficiente para você cumprir com os seus compromissos. Tem muitas pessoas que ficam preocupadas também em saber como adquirir dinheiro para comprar alimentos, roupas, suprir outras necessidades. O dinheiro que você ganha às vezes não é suficiente para você fazer aquilo que você deseja fazer. Então você fica muito preocupado com isso. Uma preocupação terrível. Também tem outras pessoas que ficam preocupadas em saber se terão dinheiro para comprar uma casa ou um carro, ou como farão para pagar a escola ou faculdade dos seus filhos. Muito bem, resumindo tudo isso, significa que preocupação. O que significa preocupação? A palavra está dizendo pré-ocupação. Você está antecipando algo que pode não acontecer, mas pode também acontecer. Então depende tudo isso de planejamento. Se você for uma pessoa planejada, sabendo quanto você ganha e quanto você pode gastar, com certeza você não entrará em dificuldades. Mas no mundo que nós estamos vivendo hoje, nessa economia complicada, que tudo sobe, a inflação sobe, o seu salário não sobe, fica estacionado, então você começa realmente a ter essa preocupação. A sua cabeça fica preocupada, querendo saber realmente, será que naquele dia eu vou pagar o meu compromisso? É algo real, isso, muito real e preocupante também. Quando nós estamos numa situação como essa, e às vezes tem milhares de pessoas que estão nessa situação, a pessoa diz assim, meu Deus do céu, como eu vou sair dessa situação? O dinheiro que eu tenho para receber jamais vai dar para cumprir com meus compromissos, vai faltar. Ou eu vou pegar emprestado, vou no banco, eu não sei o que eu posso fazer, eu vou vender alguma coisa para poder cumprir com os meus compromissos. Isso é uma prisão. Você acaba sendo encarcerado pelos compromissos que você assumiu e que às vezes não tem condições de pagar. Só existe uma solução. As pessoas dizem assim, mas será que existe solução? Muito bem, se eu creio na palavra, quem crê na palavra do Senhor? Quem crê na palavra de Jesus? Muito bem, se eu sou cristão e eu creio em Deus, na promessa, eu não posso ter medo de nada, nem ficar preocupado, porque a nossa cabeça vai ser ocupada com a circunstância que nos envolve e que nos tira do foco, aquele foco tão importante que é Jesus que nos dá e nos ensina. Se você perceber friamente, mas com o coração ardendo, que Jesus pode ser e é a solução para todos os problemas da humanidade, então você já está no caminho certo. Amém, irmãos? Confiança. Às vezes a pessoa está numa situação desesperadora, não tem nem vontade de orar, nem de buscar, nem tampouco de ler a Bíblia, fica completamente desesperado, correndo em círculo, brigando com o travesseiro à noite, vira para cá, vira para lá, e às vezes liga a televisão porque quer assistir um filme, quer assistir alguma coisa para despertar a cabeça. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas não conseguem dormir, descansar, e acorda arrebentado com todas as preocupações do mundo? Parece que o mundo está caindo na cabeça delas.
Que situação terrível, né, amados? São abalos. Abalos. Quando a pessoa está nessa situação, o coração fica tremendo assim. A pessoa sente uma angústia. É algo pesado no coração. A pessoa acaba sentindo falta de ar. Aí vem aquele negócio chamado síndrome de pânico. A pessoa não fica com medo, não. Ela fica em pânico. Ela começa a pensar tanto nas circunstâncias, nos problemas, que o coração começa a apertar. Ela fica com falta de ar. Parece que vai morrer. Presta atenção no que eu estou dizendo. É desespero. Aí, o pânico se transforma em pavor. A pessoa fica apavorada e acaba saindo do foco e fazendo até besteira. Entra em depressão, e a depressão pode, se não for cuidada, levar a pessoa à morte. Mas, Jesus, e eu creio, a palavra de Deus nos ensina que Ele não abandona seus filhos. Deus sonda o nosso coração e verifica realmente as nossas necessidades. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, ele diz algo claramente, que a gente não pode esquecer nunca. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Antes de ficar ansioso, coloque diante de Deus, dá conhecimento a Deus as suas necessidades, com oração, súplica e ação de graças. Ou seja, nós devemos dar a conhecer a Deus as nossas necessidades. Então isso significa que temos que orar. Fala, Pai, essa é a minha situação hoje. Eu preciso de uma ajuda. Eu preciso de um socorro. E só o Senhor pode dar esse socorro. Quando fala oração, é você orar. Fala de súplica, é você suplicar com o coração agradecido. Já tomando posse, porque você tem que crer realmente naquilo que você está pedindo, para que Deus possa realmente realizar o desejo do seu coração. Mas o seu coração tem que estar sincero. Se você lê em Lucas, capítulo 18 de Lucas, Jesus conta uma história, uma passagem de um juiz iníquo, um juiz completamente muito ruim, bravo, insensível, que não cria em Deus. E tinha uma mulher viúva que ela precisava resolver um problema, questão de vida ou morte, e ela incomodou o juiz, todo dia incomodar o juiz, até que o juiz cedeu, falou, não aguento essa mulher, vou fazer o que ela quer, e deu a ela o que ela quer. Jesus está nos ensinando que nós devemos pedir ao Pai, conforme disse o apóstolo Paulo, perseverar em oração, ser insistente na oração, insistir com Deus aquilo que nós necessitamos com o coração agradecido, porque Ele jamais vai negar a ajuda a seu filho. Mateus capítulo 7, versículo 7, de 1 a 12, Jesus nos conta aquela parábola de que nós devemos também buscar em Deus a solução para os nossos problemas. Se seu filho pede aí um pão e você dá uma pedra para ele, se teu filho pede peixe, você vai dar uma serpente para ele. Deus é assim, Ele vai dar aquilo que você precisa ter, não vai dar coisa errada. Muito pelo contrário, Ele vai suprir as suas necessidades. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Que nós devemos fazer o quê? Buscar. Agora, se eu estou numa dificuldade muito séria, não existe outra solução a não ser Jesus. E sabe o que Ele diz? Se você tiver a sua Bíblia, abre aí no capítulo 6. Jesus fez parte desse Sermão do Monte, e Ele disse tantas coisas maravilhosas, uma delas é hoje o que nós vamos falar. Olha o que Ele diz aqui no versículo 31, 6:31. Portanto, não se preocupem dizendo, olha que Jesus começa dizendo no versículo 31, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Jesus colocou 3 sentimentos aqui. Comer significa necessidade de alimentação, porque tem muitas pessoas hoje que às vezes recebem tão pouco que não sobra para comprar comida, ou meia, como que fala? Meia ração, que fala? Compra pouquinho, só compra o almoço.
Então, o que as pessoas estão fazendo hoje? Muitas pessoas estão tendo uma alimentação por dia. Às vezes passa o dia inteiro sem comer, só para comer à noite, para dormir pelo menos com barriga cheia. Porque se você comer durante o dia, ao meio-dia, fazer um almoço, à noite você vai ter fome, você vai dormir com a barriga, você não vai conseguir dormir. Então, o que muitas pessoas estão fazendo? Isso é realidade, amados. Muitas pessoas estão repartindo a ração. Tem muitas pessoas, tem pais que deixam de comer para que os filhos comam. Isso é uma realidade. Milhões de pessoas na linha da miséria, que estão no desespero. O que vamos comer? Jesus disse, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber. Jesus não está falando da cerveja, do uísque, do vinho. Não, Jesus está falando da água. Jesus está falando de água. O que vamos beber para matar a sede? Muitos lugares no deserto não tem água. Muitas cidades do norte, nordeste brasileiro, pessoas têm carência de água. Não existe água. Bebem lodo. Já vi várias reportagens, pessoas naquelas poças de água, que nem chove, bebe lodo. Cozinha com lodo. O que vamos vestir? Quantas vezes você deixa de comprar uma calça, uma camisa, um vestido, uma roupa para você, porque se você comprar, você não vai ter alimento para a sua casa. O mundo está nessa situação de praticamente uma falência social. O versículo 32, Jesus diz, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Quem são os pagãos? Pagãos são aqueles que não creem em Jesus Cristo. Existem muitas pessoas que não creem, além de pagãos, são ateus. O paganismo existia na Idade Média, de que as pessoas os pagãos perseguiam os cristãos na época. Então hoje, quem está atrás dessas coisas, nessa preocupação, são pessoas que não creem em Jesus Cristo. É isso que Jesus está dizendo. Não crê. Se não crê, vai correr atrás das coisas materiais. Mas Jesus diz assim, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Amém, irmãos? Jesus está dizendo, os pagãos, aqueles que não creem na cruz, nem em Cristo, correm atrás das coisas materiais. Mas nós cristãos sabemos que o Pai Todo-Poderoso sabe o que eu preciso, o que você precisa, qual é a sua necessidade e qual o momento que você tem que receber aquilo que você tanto deseja. Porque o Pai não abandona os seus filhos. Jesus diz no versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Amém, irmãos? Olha só que palavras, é um texto áureo. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Além de qualquer outra coisa na nossa vida, sobre todas as coisas, nós temos primeiro estar diante de Deus buscando a Ele. Através da nossa oração, da nossa súplica, colocando diante dEle as nossas necessidades, confiando nele, sendo dependente dEle. Porque quando nós buscamos a Deus, é como você está buscando algo para saciar a sua sede, a água. E Jesus é a água da vida. Amém? Jesus é o pão da vida. É Jesus que nos alimenta. É Jesus que mata a nossa sede. É Jesus que supre todas as nossas necessidades. E diz, busque o reino de Deus e a justiça de Deus, porque Deus é justo. Ele jamais vai deixar os seus filhos desamparados, se tiver realmente com o coração voltado para Ele. E todas as coisas que nós precisamos nos serão acrescentadas. Amém? Tudo, aqui diz todas as coisas que nós necessitamos serão acrescentadas. Ou seja, o que você tem, vai ter muito mais. Mas primeiro você tem que buscar o reino de Deus. Amém, irmãos? Versículo 34. Portanto, olha que Jesus diz, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. O que significa para mim?
Deus fala muito ao meu coração quando eu leio essa passagem. Que eu não posso ter medo, nem ficar apavorado, nem ter pavor. As coisas podem estar complicadas. Você olha para as coisas, você olha para as circunstâncias e você vê um quadro negro. Você vê algo surreal e surreal. Você vê algo irreal, na verdade. E você não sabe o que está acontecendo e o que pode acontecer amanhã. Uma coisa você tem que ter certeza na sua vida: quando chegar o amanhã, não é mais amanhã, é hoje. Então hoje você tem que tomar uma decisão na sua vida. É hoje que você tem que abrir o seu coração e dizer para Deus, para Jesus Cristo: Senhor, eu não vou me preocupar. Eu não vou me preocupar com absolutamente nada, porque as coisas estão do jeito que estão, mas eu creio que o Senhor poderá me livrar. O Senhor poderá nos dar um escape, uma nova chance, uma nova oportunidade de voltar a ter aquilo que tínhamos. Deus pode restituir o que você perdeu. Deus pode restaurar aquilo que você precisa que seja restaurado. Basta buscar ao Senhor, basta orar, se derramar diante dEle. Nós já falamos na semana passada a respeito das horas que perdemos. Quem é que rouba as tuas horas com Deus? Nós temos que identificar essas coisas na nossa vida para que possamos ter um tempo a sós com Deus. Orar sem cessar, buscar a Deus todos os dias, colocar diante dEle aquela situação terrível que nós vivemos. Quando Jesus disse: basta a cada dia o seu próprio mal, é por causa das aflições do dia a dia, nesse mundo tão terrível, nessa situação tão complicada que nós vivemos. Quando ligamos a televisão, quando vemos o noticiário, só tragédia, 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 tragédia. E a pior tragédia que está acontecendo atualmente não é questão econômica do país ou do mundo, não. É a falta de fé. A maior tragédia que existe hoje, que o paganismo está tomando conta de muita gente. Ah, mas pastor, como que pode acontecer? Todo mundo conhece Jesus Cristo. Sim, é verdade. Você perguntar para qualquer pessoa, quem é Jesus Cristo? Ah, morreu na cruz. Só. Agora nós temos intimidade com Jesus. Nós sabemos realmente por que ele morreu na cruz, o que ele sofreu, o que ele padeceu, por quem ele sofreu, por que ele padeceu, por que lá na cruz ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Amados, nós temos que estar preparados para receber Jesus no nosso coração e viver na dependência dele e não se preocupar com aquilo que pode acontecer amanhã. Porque cada dia tem o seu dia. Quando chegar amanhã é hoje, e você toma uma decisão hoje, com certeza amanhã é a mesma decisão. Não pode se preocupar. Amém? Jesus foi crucificado entre dois homens, dois ladrões. E naquela cruz, o camarada dizia: ah, você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Salva você e salva nós dois também. Daí o outro bandido que estava lá sendo crucificado falou: fica quieto, rapaz, você não sabe de nada. E virou cabecinha para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus disse: eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Naquela hora, salvou uma pessoa na cruz. E o outro, sei lá o que aconteceu com ele. Significa, amados, de que Jesus derramou o seu sangue tão precioso, por mim, por você, e nós temos que entender que lá na cruz, ele olhou para todas aquelas pessoas que o estavam ferindo, depois de ser chicoteado, pregado na cruz, e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Hoje muita gente está crucificando Jesus outra vez, porque não crê que ele pode ser a solução para o país, para o estado, para o município, para a nossa casa. A partir do momento que entregarmos nosso coração para ele e confiar nele, é ter uma fé que nós chamamos de fé vívica, fé em Jesus Cristo, reconhecendo o sacrifício dele, reconhecendo aquele sangue derramado, porque quando nós nos arrependermos dos nossos pecados, com certeza Jesus nos dará guarida, porque ele está à direita do Pai e ele que intercede por nós como nosso advogado. Amém, irmãos? Qual é a decisão que
que vamos tomar. Vocês vão prestar atenção no que diz. Abra aí sua Bíblia no Tiago, capítulo 1, versículo 6 e 7. Tiago escreveu de que quando nós estivermos orando a Jesus Cristo, ao nosso Pai, ele diz que peça, porém, com fé. Olha aí, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. O apóstolo está dizendo claramente que nós devemos orar com fé e não duvidar no coração, porque a dúvida é o diabo atrapalhando a sua vida, a sua felicidade, a sua prosperidade, pode complicar a sua saúde e deixar você completamente anulado. O versículo 7 ele complementa: não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Se você não tiver fé, você não vai receber absolutamente nada. Porque a palavra diz lá em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Como que nós podemos ter fé? Realmente crer que realmente a coisa vai acontecer. Olha só uma situação que você bota fé. E às vezes você não percebe que você botou fé. Alguém já andou de avião aqui? Alguém ficou com medo de avião? Nosso irmãozinho lá ficou com medo de avião. Vai subir no avião, você tem fé no piloto. Você tem fé no comandante. Você tem fé no construtor do avião. Por isso você sobe nele. Aquele troço pode cair. Se você tiver certeza e não tiver fé na habilidade do comandante do avião, você não vai, ou vai. Já andaram de elevador? Quem já andou subiu de elevador? Como que você entra naquele troço lá? Você já viu dentro dele, lá embaixo, lá nas correntes, são os cabos de aço? E você vai, você tem fé em quem construiu aquele negócio. E se arrebentar aquele cabo de aço, despencar lá para baixo? E você anda, porque você tem fé. Você crê de que o construtor realmente fez coisa certa. E às vezes a gente não tem fé no construtor do universo, no criador do universo, no criador da terra, no seu criador. Você não tem fé, às vezes, naquele que te criou. Não é verdade, gente? Então vamos pegar esses exemplos e dizer: eu creio em Jesus Cristo, no Deus Todo-Poderoso, Jeová, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, para que eu possa receber dele aquilo que tanto eu necessito, me arrependendo dos nossos pecados, e procurando ter uma vida honesta, reta, diante de Deus, para poder viver nesse mundo que nós vivemos. Nós temos uma fórmula que é de buscar a santidade, de você estar com o coração puro diante de Deus e poder viver na dependência dele. Amém, irmãos? É algo muito importante que nós precisamos receber do Senhor nosso Deus. Nós temos que entender certas coisas importantes. Primeiro, a vontade de Deus nos fazer prosperar. Você sabe que Deus quer que você seja próspero. Deus quer que você tenha sucesso na vida. Tem um segundo ponto. Olha o que Deus quer para você. É a vontade de Deus nos fazer prosperar. Segundo ponto. Devemos conhecer as promessas de Deus e tomar posse dela com fé. Quando você lê a Bíblia, você vê as promessas do Senhor. As promessas do Senhor é que você tem uma vida abundante. É Jesus que disse isso. A promessa do Senhor é que você, em nome de Jesus, você se fortalece. Deus dará a você tudo aquilo que você necessita ter. Terceiro ponto. Temos que honrar a Deus com tudo que possuímos. A casa, o carro, as coisas que você tem, você consagra a Deus, porque foi Ele que te deu. Nós temos que reconhecer tudo aquilo que temos, tudo aquilo que possuímos, foi dádiva de Deus. Ah, mas eu trabalhei, eu que comprei, tá? Quem te deu a vida, a habilidade para você ter, os dons que você tem, para poder exercer a sua profissão e receber dinheiro. Agradeça a Deus, tudo que você possui. É costureira,
Agradeça a Deus pela máquina de costura. Alguém criou aquela máquina de costura. Sei lá que ano, quem foi que inventou esse troço. A máquina de costura. E hoje tem máquinas de costura de todo tipo, que faz, que borda, que tece, que faz isso, que faz aquilo. Glorifique a Deus porque deu a inteligência para o homem. O carro que você tem, agradeça a Deus. Coloque diante dele o seu carro, abençoe o seu carro, a sua casa, a sua família, o móvel, a televisão, o que você tem de bens. Glorifique a Deus e agradeça a Ele. Quarto ponto, é preciso lembrar que Deus é a fonte da provisão. É Deus que é a fonte da provisão, amados. Não é o seu patrão, não é aquele que te paga, é Deus. A provisão veio dele, porque Ele é o Deus que provê. É o Deus que dá tudo que nós temos, que nós precisamos, e Ele vai dar muito mais. Um texto diz assim, tão gostoso, que Deus dá muito mais daquilo que pensamos ou pedimos, Ele dá mais. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quinto ponto, precisamos pedir com fé, crendo que receberemos. Quando nós pedimos com fé, não podemos duvidar no nosso coração. Lá em Marcos capítulo 7, versículo 22, quando Jesus está realmente com aqueles discípulos, fala, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Jesus falou, tenha fé em Deus. Se você disser aquele monte, sai daqui, vai acolá, e não duvidar no seu coração, crendo que eu receberei, tê-lo-eis. Jesus disse que não podemos ter dúvida no nosso coração, de maneira alguma, porque nós podemos, com a palavra de ordem, repreender todo o mal na nossa vida, a miséria, a doença, aquilo que nos perturba, as más companhias do maligno. Você repreende, tome posse da bênção e não duvida no seu coração. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor, ficar em pé. Vamos agradecer a Deus por esse momento tão especial. A nossa palavra dessa noite é que você não fique preocupado com os abalos que acontecem na sua vida. Existe muita coisa que, na verdade, nós viveremos na dependência de Deus. Soberano Pai, eterno Deus, como é bom poder saber, Pai, das maravilhas que o Senhor tem nos dado através da sua palavra. Serve de exemplo para nós, Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Serve de exemplo para nós, José, Senhor. Serve de exemplo para nós, Jesus Cristo, que esteve nessa terra, e que através do Evangelho nós aprendemos muito sobre como nós devemos nos comportar no dia a dia, até a volta de Jesus Cristo. Ó Pai, nós queremos agradecer o Senhor, porque nós temos que aprender de que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que nós não devemos ficar preocupados com coisa alguma, porque o Senhor vai suprir as nossas necessidades no tempo certo. Mas Pai, nos dê força, ousadia, coragem para enfrentar as situações terríveis que estamos passando nesse mundo, nessa geração. Sustenta-nos, Senhor, com a Tua destra, Senhor. Apazigua o nosso coração, tira de nós toda angústia, toda aflição, tira de nós toda preocupação, tira de nós tudo aquilo que possa atrapalhar o nosso relacionamento com o Senhor, porque nós queremos confiar no Senhor, queremos colocar nossas vidas diante do Senhor, queremos lançar sobre o Senhor nossas necessidades, porque Jesus é que diz, vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E eu creio em Jesus. E se Ele está dizendo é porque é verdade. Então lançamos sobre o Senhor essa sobrecarga tão pesada. Abra as portas, Senhor, da prosperidade. Ajuda-nos, Senhor, a receber mais de Ti, segundo propõe o nosso coração diante de Ti. Livra-nos, Senhor, do maligno, livra-nos, Senhor, das dívidas, livra-nos, Senhor, da enfermidade, livra-nos, Senhor, do maligno, dos ataques, dos dardos inflamados do inferno. Nós repreendemos em nome de Jesus. Ó Pai, coloca diante de nós os anjos do Senhor ao redor, para nos proteger e nos livrar. Ensina-nos, Senhor, a orar, ensina-nos a buscar mais o Senhor todos os dias, todas as horas, para que possamos ter tempo a sós contigo e saber e ouvir a Tua voz, Pai. Abençoa, Pai, as pessoas precisam do Senhor, elas colocaram o seu coração diante do Senhor. Sonda, Pai, para que nós possamos viver alegres e felizes esperando a Tua volta. Nos dê a paz, Senhor, porque é o Senhor que nos dá a paz, não é a paz do mundo, mas a paz de Cristo Jesus, na qual nós oramos, em nome de Jesus Cristo,
nosso Senhor. Amém e amém. Amém, igreja?